Esse programa também ao vivo. Ele é transmitido para mais de 600 cidades do estado de São Paulo. Também você pode ir no Facebook e escrever lá na pesquisa Opinião Play. E se você colocar lá seguir, toda vez que a gente estiver ao vivo, o Facebook vai estar notificando você que a gente vai estar ao vivo através do canal Opinião Play, do nosso amigo apóstolo Pietro Júnior. Um grande abraço aí para o nosso apóstolo Pietro. É uma bênção na nossa vida, é um grande parceirão aí que tem nos ajudado, tem nos orientado. Ele é uma pessoa muito experiente, ele já passou pelos canais de TV maior aqui do Brasil, como SBT, Bandeirantes, Record, e ele sempre vem aqui nos dar uma assessoria aqui para nós, nos ensinar. E um abraço e muito obrigado, apóstolo, que Deus abençoe aí grandemente a sua vida. E para você que ainda não é inscrito no canal Missões Evódia no Sertão, se inscreva, deixa o seu joinha aí, que você vai estar nos ajudando grandemente. É uma maneira de você fazer missão também. Você fazer esse canal crescer é uma maneira de você estar fazendo missão também, porque o nosso foco aqui é crescer para poder cada vez mais ser uma ferramenta mais forte na obra missionária. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, e muito obrigado pelos inscritos que estão chegando aí, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós temos a honra e o privilégio de estar recebendo aqui o Dr. Frank. Ele é uma pessoa especialista em trabalhar com... Ele vai estar falando sobre a especialidade dele, é melhor, que ele vai falar melhor do que eu. Se apresenta aí, Dr. Frank, e já fala qual é a especialidade do irmão. E sinta-se em casa, é um prazer muito grande, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos lares, aos telespectadores que estão aí nos assistindo. Pela misericórdia de Deus, servimos a Deus, somos obreiro, conhecido como Pastor Franklin, também como Dr. Franklin. Estamos aí a término dos nossos estudos na área do direito. Assim que já estamos ao término, já posteriormente já estaremos também aí na nossa pós-graduação. E por último aí a carteira da OAB. Essa sequência maravilha. É uma benção, né? Sair da graduação, já vai para a pós-graduação e já iremos aí para a carteirinha da OAB. Então, também, irmãos, nós temos a formação teológica e também damos mentoria para líderes e também para aqueles que precisam de ter um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento pessoal, ao qual iremos falar no decorrer aqui da nossa palestra, dessa programação, né? E os irmãos, vocês irão com certeza se identificar em algum momento com aquilo que irá ser tratado aqui e com certeza irá contribuir para o seu desenvolvimento, tanto pessoal, profissional e espiritual. Maravilha, Dr. Frank. Então, já aproveitando, já pegando um gancho, já deixa o telefone do senhor no ar para quem quiser entrar em contato. E o senhor faz mentoria em empresa, na igreja, ou ultimamente só está sendo online por causa da pandemia? No momento está sendo online, mas a gente recebemos também, estamos de coração aberto, estamos à disposição de todos aqueles que queiram nos contratar, para que possamos assim levar essas mentorias, tanto para a igreja, empresas também, porque tem pessoas que precisam ter um desenvolvimento profissional, porque dentro de nós temos algo todo ser humano precisa descobrir, que é o seu talento. Maravilha. Além dessa área, o senhor é pastor? Sim. É pastor. Já pastoreei, né? E por esse motivo a gente somos conhecidos no meio evangélico como Pastor Frank, né? Graças a Deus. E para mim é um motivo de muita alegria. É um privilégio. Maravilha. O senhor é pastor da Assembleia de Deus do Belém, né? Na Belém, eu não pastoreei a Belém, Ministério Belém. Outro ministério. Aí de lá depois eu vim para Belém, a qual a gente foi recebido. Muito amor e carinho. Maravilha. Dr. Frank, a primeira pergunta que eu costumo falar, ou fazer, quando foi que o senhor teve um encontro com Cristo e como foi esse encontro? Esse encontro com Cristo eu tive ainda na minha infância. Nasci no berço evangélico. Interessante que eu participava já, sendo criança, do grupo de crianças.
Em um determinado dia, uma irmã que cuidava das crianças falou: filho de crente tem que aceitar Jesus, porque o pai e a mãe não salvam. E com essas simples palavras ela disse: quem aqui ainda não aceitou Jesus? Estávamos em torno de 80 crianças. Olha que maravilha, hein? Todas elas, a sua maioria, levantaram a mão. Então ela, de uma forma simples, mas objetiva, disse: então, todos vocês que levantaram as mãos, agora vocês irão orar conosco, porque a partir de hoje vocês estão aceitando Jesus Cristo. Deveria ter idade entre 7 para 8 anos. Ô, doutor, o melhor investimento na igreja, acho que o melhor talvez, é investir em crianças, né? Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi, porque as crianças, quando eu pastoreei um ministério que não era da Belém, mas era a Assembleia de Deus, o crescimento lá começou através do trabalho com criança. Por quê? Porque os pais começaram a prestar atenção, que as crianças chegavam em casa, começavam a falar: olha, lá na igreja do pastor, a gente ouviu falar que Jesus é bom, que Jesus salva, Jesus cura. E de repente os pais começaram também a observar e a ouvir o comportamento das crianças diferente. Começavam a brincar de culto. E ali nessas brincadeiras de culto que elas brincavam, o que acontecia? Louvores e até batismo com o Espírito Santo. E isso chamou a atenção dos pais. E com isso a família vinha para a igreja e realmente verificava-se a veracidade do que aquelas crianças estavam tendo naquele momento. E isso era muito bom, porque muda uma família totalmente. Maravilha. Eu quero aqui até dar um recadinho para as mamães, de uma coisa que eu estou lendo num livro. Para você, viu, Kelly, que tem os filhos mais lindos do mundo. Kelly é minha sobrinha, ela tem uns filhinhos gêmeos, ela está aqui ao vivo. Maravilha. Eu estou lendo um livro que uma criança amamentando já pode ser evangelizada. Sem dúvida. A mãe, ela pode cantar louvores enquanto está amamentando. Aí depois a criança cresce, ela pode estar contando historinhas da Bíblia. Historinhas não, histórias, mas de uma maneira infantil, né? Pode estar cantando louvores para a criança enquanto dorme ou enquanto está fazendo a criança dormir. E segundo os especialistas nessa área, eles dizem que até os 7 anos de idade, os pais podem formar, pode moldar o caráter do filho. Sem dúvida. Né? E depois dos 7 anos, essa criança já está com o seu caráter formado. Daí para tentar mudar tentar mudar já fica bem mais difícil, não é verdade? Deixa eu te contar algo para você acerca de criança. O meu chamado, ministerialmente, começou desde criança. Minha mãe tinha uma escolinha particular que ela cuidava das crianças enquanto os pais iam trabalhar. A gente morava no fundo da igreja lá no Jardim Santa Mônica. E ela chegou a cuidar de aproximadamente de 60 crianças. Para você ter uma ideia. 60 crianças. O que acontecia? Eu era criança também. Aí enquanto minha mãe estava fazendo almoço, o lanche da tarde, com essas crianças, nós íamos brincar. Só que a minha brincadeira com eles eram a igreja, eu era o pastor, o meu irmão era o diácono. Agora imagina, as crianças queriam brincar de carrinho, primeiro tinha que passar pelo culto. E eu falava pro diácono, que era o meu irmão, falava assim: se alguma criança levantar daí, diácono, olha, sinta neles, põe em posição de mão aí, vai ter que assistir o culto. E era essa brincadeira. É óbvio que as crianças não se sentiam à vontade, porque eram obrigadas a assistir o culto. Mas, por meio dessa brincadeira, eles brincavam com a gente e levavam isso para a casa deles. Isso fazia diferença. Muitos pais, muitas mães procuravam a minha mãe e falavam: o que está acontecendo, dona Terezinha? Que meu menino agora está cantando louvor, está dizendo que vai ser pastor, outro está dizendo que vai ser diácono, né? O que está acontecendo? Aí minha mãe foi observar que na realidade era eu que estava pastoreando aquelas crianças. E com certeza, entre essas crianças deve ter dado muitos frutos. Certeza. Inclusive você, que brincava de pastor, é um fruto que está aí, pastor. Exatamente. Né? E, inclusive, você trouxe a lembrança de um irmão que hoje ele está no Paraná, Everton, se não falo na memória o nome dele. Ele foi dessa época. Eu nem conhecia. Ele me encontrou e falou: ô, pastor Frank, eu falo, senhor, tudo bem? Você lembra de mim? Rapaz, quantos anos, né?
E eu fiquei naquela dificuldade de lembrar, mas ele lembrou, falou da minha mãe, falou, não, eu era aquela criança assim, assim, assado, e você ali nos obrigava a assistir o culto, enquanto nós queríamos brincar de carrinho, nós tínhamos que assistir o culto primeiro. E hoje, por causa dessa brincadeira, também eu sou pastor, ele está lá na cidade do Paraná, no estado do Paraná. E só lembrando, os pais também, os pais é que são responsáveis pela educação dos filhos. Eu vejo hoje em dia pais transferindo essa responsabilidade para o avô, para a avó, para a escola. O tipo de educação de escola é uma, e dos pais é outro. Educação de escola são ensinamento ali para o futuro, para a vida, são ler livros, e dos pais não, é moldar caráter, é uma educação moral. Então não transfira essa responsabilidade sua, pais, para a avó, para o vô, nem para o vizinho, e muito menos para a rua. Beleza? Mesmo porque os filhos sempre estão de olho nos pais. Estão sempre observando os pais. Eu tenho um neto, e ele esse meu neto é uma bênção. Tem o nome do meu pai, Joaquim. O meu neto é uma criança muito educada. Ela foi para a escolinha e ela se destacou. Não é porque é meu neto, não. Mas é pela educação que ela recebe dos pais dela. Eu creio. Nosso irmão Jonas, a nossa irmã Nilei. Então, numa reunião que teve lá na escolinha, a professora falou para minha filha, Nilei, quero te dizer que o seu filho aqui, ele é um destaque. Pela forma que tudo que ele faz, ele diz obrigado, posso, ele agradece. Mas é aquilo, é o que ele vê em casa, aquilo que os pais passam de valores. E uma criança que, muito criança, já sabe como se compor diante de adultos e pessoas desconhecidas. Então isso é para a honra e glória de Deus. Isso vem do berço. E nos enche de alegria quando a gente vai numa reunião de escola, né? Enche de alegria. Fala parabéns, pai. Enche de alegria. E isso é importante. E esse tipo de conceito nós levamos para o resto da vida. Verdade. Às vezes eu conheço jovens e adolescentes, eles são tão educados que eu falo assim, eu não preciso conhecer os seus pais para saber que seus pais são educados, que são gente boa. É o reflexo. É o reflexo. E tudo isso também, vamos falar assim, uma junção da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eu tive esse ensinamento, participei de muita escola bíblica dominical na minha infância. Hoje a minha filha e meu genro também passam isso para o meu neto. Tem uma Bíblia infantil, ele já sabe quem é Noé, já sabe quem é Abraão. Só vai mostrando as figuras e explicando, falando acerca da palavra de Deus. E isso futuramente, essa criança está pausada e firmada dentro da palavra de Deus. Temos que ter em mente que tudo que os pais fazem dentro de casa, essa criança irá refletir lá fora. Ou seja, é algo bíblico, é a luz que brilha. É a luz que brilha. Maravilha. E isso é bom, que faz a diferença. Maravilha. Dr. Frank, todas as pessoas, elas nascem com um dom natural? Elas têm um dom? Não existe aquela pessoa que, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei de nada, nunca vou conseguir nada. Isso é uma mentira. Todos têm um talento, só precisa descobrir esse talento. Muito bem posicionada a sua pergunta. Na realidade, todos os seres humanos nascemos dotados de talentos. O que ocorre é que a maioria das vezes, durante o período da vida, desde a infância até a fase adulta, a pessoa ouve muitas coisas negativas. Gente, na verdade, ouve mais não do que sim, né? Exatamente. E isso faz que a pessoa se sinta incapaz. E não é. Por que eu falo isso? Eu tiro prova da minha própria vida. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a tocar, eu não sou músico profissional. Músico profissional tem muita gente boa por aí. Mas eu tive uma facilidade de aprendizado. Então eu fazia posições que muitas pessoas levariam semanas para aprender. Batimento, ritmo. Mas por que eu tive essa facilidade? Porque é um talento que Deus dá. Então, todo ser humano, independente dele ser crente ou não, ele nasce dotado de talento. Mas isso vai ser
para ele exposto conforme o seu crescimento, o seu desempenho. Uma criança que, desde criança, ele passa a ouvir músicas, por exemplo, músicas na língua inglesa. Aquilo filtrou na mente dele, ele vai ter facilidade no aprendizado de inglês. Porque ele já foi desenvolvido, ele descobriu. Então, voltando ao conceito da sua pergunta, os pais têm que estar atentos aos filhos, naquilo que ele tem a facilidade, porque já é um talento natural. Deus nos dotou de talentos para que nós possamos desenvolver esses talentos desde criança e ir aperfeiçoando conforme as fases da vida vão passando. Então não existe pessoas, o que existe é pessoas não ao se descobrirem a importância a qual ela tem dentro de si, se conhecer de verdade e saber que ela é capaz, tanto no aprendizado profissional, no aprendizado espiritual, no aprendizado psicológico da pessoa, para que ela tenha dentro de si a credibilidade que ela é capaz. Que ela é capaz. Quando alguém diz para você, por exemplo, você é uma pessoa capaz e inteligente, acredite. Você é uma pessoa capaz e inteligente. Porque quando nós entramos num determinado emprego, numa determinada empresa, alguém vai lá e passa o conhecimento. Você, nos primeiros dias, vai ter dificuldade. Mas com o passar dos dias, aquilo que era dificultoso, e às vezes você achava que era incapaz, torna-se algo tão cotidiano, rotineiro, que mesmo você falando para alguém que é leigo no assunto, a pessoa, nossa, eu não seria capaz disso, mas na realidade ela é também capaz. Então todos nós somos capazes. Todos nós. O ser humano, ele tem que ter em mente que ele é um ser que ele está ligado com a evolução educativa. Uma evolução educativa, uma evolução que dar-se ao aprendizado. O que as pessoas se limitam, no nosso caso aqui, no Brasil, muitas das vezes, quando o irmão falou que lê um livro, que isso é importante, leitura. Por exemplo, lê, desenvolve. Lê, a pessoa passa a falar um pouco melhor. Lê, a pessoa passa a ter conhecimento. Então é a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento que traz para a pessoa. A certeza dos talentos a quais ela tem, pelas quais ela já nasceu com esse talento a desenvolver. Então todas as pessoas são capazes e têm talentos. Que muitas vezes as pessoas falam que a pessoa tem um dom. Mas não é, na realidade não é dom, é talento. Dom já é dado para outro nível, um nível espiritual. Dom é algo que vem de Deus. E talento é para o ser humano. É uma coisa natural. Uma coisa natural. Quando Deus soprou nas narinas, já veio tudo isso junto, o dom. Já veio tudo junto. Você quer ter um exemplo? Completa. Você quer ver um exemplo que dá um nó na ciência? Que Deus criou Adão, um homem adulto, mas dotado do quê? De inteligência. Não foi Deus que chegou e falou, Adão, o nome daquele animal vai ser urso, leão. Aquilo ali vai se chamar elefante. Não. Se você lê minuciosamente a palavra, você vai ver que os animais vinham até Adão, ele dava o nome, e assim deu o nome a todos. A todos. E por incrível que pareça, bateu certinho. Maravilha. Né? Então, isso é algo natural que Deus dá para todo ser humano. É algo que é fantástico. É algo que as pessoas, principalmente na época que nós vivemos, de escassez, dificuldade. Quantas pessoas vão, por exemplo, numa entrevista de emprego, não vão preparadas? Mas não é porque ela é uma ruim profissional. Não. Às vezes é uma pessoa um profissionalismo de tão alta competência, mas que diante de uma entrevista parece que dá um branco, se perde. Enquanto ali ela poderia falar do quê quando está à frente de uma entrevista? O entrevistador
quer saber, na realidade, das suas habilidades profissionais, e ela tem. E muitas das vezes a pessoa, olha, veja bem como que é interessante essa ideia, esse estudo que existe. A pessoa sabe executar o serviço com perfeição, é habilidosa, é inovadora, é criativa, mas na hora de colocar isso no papel, ou até mesmo falar detalhadamente para alguém, principalmente na hora que está diante de uma disputa de um emprego ou de um cargo, parece que dá um branco. Dá um branco na pessoa, parece que a pessoa se esquece de tudo quanto ela tem de importante. Não, é nesse momento que ela tem que reverter, ela tem que olhar para dentro de si e falar assim, eu sou capaz e sei o que eu vou falar, porque isso eu tenho conhecimento do meu. Maravilha. O que falta hoje é o que? As pessoas aprenderem a dar valor a si mesmo. Pelos talentos que tem, pela personalidade que tem, pela educação que recebeu. Porque tudo é uma história na nossa vida. Nós vivemos num mundo egoísta, num mundo de competição, onde eu sempre quero levar vantagem, e para essas pessoas que têm um bloqueio, é muito mais difícil. Porque, de repente, se tratando, por exemplo, de uma promoção numa empresa, o outro vai se sentir até mais confortável de saber que o adversário dele é uma pessoa travada. Né? Ao invés de dar a mão, falar, não, você é capaz, você chega lá, né? Fala, não, você não é capaz. Mas esse tipo de bloqueio que as pessoas criam, por incrível que pareça, não é tanto emitido por quem fala, mas é que se cria dentro dela. Olha que interessante. Ela cria um bloqueio. Inclusive tem um louvor que é cantado muito nas igrejas, que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você não é ninguém. Mas você é importante para Deus. Ou seja, quero que valorize o que você tem. O que é que você tem de especial? O que é que você tem que chama atenção? Primeira coisa, lembre-se que Deus te adotou você e colocou em sua mente, no seu coração, a capacidade de talento. Eu gosto muito desse louvor, Mama. Eu também. Porque desperta dentro de nós quem nós somos. Ele esse louvor, inclusive numa igreja, ele falou muito comigo. E a pessoa que cantava, tacava o dedo assim, eu sentia a dor assim dentro de mim. Ele falou, valoriza o que você tem. Eu falei, esse irmão está falando comigo. Você é alguém tão importante para Deus. Não existe estudo científico que comprove o trabalhar de Deus dentro da essência do ser humano. Por quê? Porque só entende disso quem é espiritual. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Somos dotados de corpo, alma e espírito. E todos esses três, em comum acordo, trabalham. Então, se eu passo a bloquear a minha mente, eu intimido o meu espírito. Olha que coisa interessante, eu intimido o meu espírito. Se eu bloquear minha mente com pensamentos negativos, bloqueio o meu espírito, intimido ele, e através do meu corpo, da minha face, da minha memória, do meu falar, eu não consigo me expressar. Então, quando alguém disser para você que você é incapaz, não receba. Você é capaz. Você pode ir muito além daquilo que você pensa e imagina. Porque nos momentos mais difíceis, mano, é que nós sabemos quem nós somos. Quando alguém vem chorar do nosso lado, pedir um socorro, de repente você sai aquela palavra tão maravilhosa, sai aquela palavra tão confortável, depois a pessoa vai feliz, contente, agradece, e depois você para pensar, nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso para transmitir para outra pessoa. Olha aí, ó, eu não sabia que tinha tudo isso para transmitir para outra pessoa. São talentos, é algo natural, algo do ser humano, intuitivo. Então o ser humano hoje, ele tem que ser o quê?
tem que ser uma pessoa positiva. Tem que acreditar, porque senão ninguém vai acreditar em você. Se você não se dispor a você mesmo, primeiramente, você sempre vai ver obstáculos na vida, você vai ver sempre algo, uma parede na sua frente que parece que aquela parede sempre vai existir. Não é isso. Temos que ter o quê? Visão de águia, de vitória, ver o que está acontecendo ao nosso redor, ver o que está ocorrendo naquele momento, que tudo é passageiro. Pandemia é passageiro, desemprego é passageiro, toda fase da nossa vida é passageira. E digo mais além, que ao final da vida de cada um se disponibilizar, se descrever o que passou na sua vida, daria um livro. Esse livro serviria, sabe do quê? Serviria de ponte, serviria para a pessoa de seta indicativa, rumo, norte, barco. Para quê? Navio. Para indicar o caminho que aquelas pessoas, para os que estão vindo aí, entenderem. Porque por que eu falo acerca disso? Que cada pessoa escrevesse a sua vida, mesmo sendo coisas boas ou ruins, e ao ela escrever esse livro, deixasse escrito sua biografia, ela ia ver quanto ela iria contribuir com aqueles que estão vindo, que se acham que é menos, que se acham desprezíveis. Porque, observa bem, no mundo em que vivemos, quantos livros não dariam? Aí alguém ia falar assim, nossa, mas olha aqui, o Franklin passou por isso. Ele é que indica que eu devo tomar esse caminho, tomar essa atitude, tomar essa ação. Contribuição. E não há melhor faculdade do mundo. Não existe a maior faculdade do mundo a não ser a faculdade da vida, onde nós aprendemos na prática. Pouca teoria, muito mais prática. Porque um dos bloqueios, que o irmão citou aí, é que as pessoas têm um profundo medo de errar. Eu tenho medo de errar, por isso não vou fazer. Mas se todas as pessoas pensassem, bloqueassem os seus talentos, o seu trabalhar, o seu agir por causa do medo, nós não seríamos pessoas evolutivas, não iríamos evoluir. Estaríamos parados, estaríamos algemados, com medo do futuro. Tenta pensar nisso, você com medo do amanhã, porque tem medo de errar. Mas o erro faz parte do processo, porque a vida é um processo. Inclusive o doutor falando aí do medo, me vem na mente, né, o começo da navegação e da aviação foi construído em cima do medo, né? Em cima do medo. Não, e quando o irmão fala isso, agora me veio eternamente. Quando fala da navegação, você sabe qual era o medo dos navegadores da época? Eles tinham medo do mar, né? Tinha uma grande monstros. cachoeira. E monstros também. Então, o maior pesadelo deles era, se nós construirmos, nós iremos encontrar monstros marítimos. Olha só. E se eles tivessem parado, desistido, por causa dos monstros? Porque hoje nós sabemos que não existe. Eram coisas imaginárias. Então, dentro do ser humano, o que é fantástico, é que o ser humano ele tem um poder da imaginação. E quando ele imagina, traz dentro de si algo muito fantástico. Ele imagina, de repente ele começa a colocar no papel. E quando ele coloca no papel, ele imagina também o tempo que ele vai precisar para chegar a um determinado objetivo. Porque todo ser humano, além de ter o talento, tem o poder da imaginação. Então você tem que se imaginar daqui a 10 anos onde você vai querer estar. Você tem que imaginar em determinada situação financeira, em determinada situação profissional, sentimental, até mesmo você que pretende casar.
como você quer sua família, você imagina. Isso traz resultados? Lógico que traz. Alguém um dia pensou, imaginou a lâmpada. Alguém um dia teve que imaginar como seria voar, como seria uma eletricidade. Olha que negócio imaginário. E agora chegamos ao nosso século, alguém um dia falou assim, imaginou eu apertando determinadas teclas, um aparelho, saindo daquele aparelho tradicional, antigo, velho, e através, não de cabo, mas através de satélite, a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, e quando eu terminar de teclar aqui, dá-se 3 a 4, 5, até 6 sinais. Alô? Quem fala? É interessante. Doutor Frank, a timidez também, ela é um tipo de bloqueio gravíssimo e que pode levar a pessoa até o suicídio, né? Leva. A timidez, ela tem um problema muito sério. Pessoa que se sente tímida, inclusive, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala. Por quê? Porque o tímido, ele, dentro do seu conceito como pessoa, dentro da sua mente, ele já se vê uma pessoa incapaz. Aí que mora, aí que está a questão da coisa. Porque vamos falar assim, a negatividade já passa a existir é de dentro. Primeiro nasce aqui o bloqueio. Ele não consegue, ele acha que se estiver na frente de um advogado, de um juiz, de uma autoridade, ou até mesmo de outra pessoa simples, ela acha que ela não tem condição de dialogar, de conversar. Isso não é verdade. Porque o ser humano, ele tem, por naturalidade frágil, o pré-julgamento. Mas esse pré-julgamento, por muitas das vezes, não é que alguém venha logo nos dar esse pré-julgamento para nós. É nós mesmos que criamos esse pré-julgamento para nós mesmos. Ou seja, nós damos a oportunidade para nós mesmos, antes que alguém nos prejulgue. Ou, melhor dizendo, nós prejulgamos alguém. Olha, eu não vou com aquela pessoa porque eu acho que ela é uma pessoa mentira. Olha, eu não quero chegar perto daquela pessoa porque é uma pessoa que não é do meu nível. E tudo isso é algo que traz a timidez, a pessoa ficar tímido. E quando a pessoa se sente muito tímido, a pessoa se sente desvalorizada, não pela sociedade. Não é isso. O nascer da timidez está dentro dela. E ela subjuga a si mesmo, olha só que coisa grave, a ponto de falar, sabe de uma coisa? É melhor morrer do que eu viver. Olha que absurdo. Aí entra o quê? Entra algo espiritual, entra algo que precisa de ser tratado também dentro da psicologia. Um psicólogo, ou, se for uma coisa um pouco mais grave, psiquiatria. Um psiquiatra. Para que tenha ajuda. A timidez também traz muitos prejuízos. Porque a pessoa tímida, ela perde muitas oportunidades. Desde as mais simples funções, falando de área profissional, até os mais altos cargos. Por quê? Porque dentro de uma empresa, se você é uma pessoa que se comunica bem, você hoje, que é muito utilizado nas empresas, ser proativo, você está à frente de muita gente. Até mesmo daqueles que têm pós-graduação, doutorado, PhD. Isso é verdade mesmo. Entendeu? Por quê? Porque você é uma pessoa desinibida. Você quer ver falando no nível profissional, você quer ver um empresário sorrir? É quando ele olha para um funcionário, que o funcionário sabe se comunicar, por exemplo. Dizer, dar uma ideia, uma sugestão. Você faz uma reunião com seus funcionários e pede, olha, agora está aberto aqui, eu quero ouvir de vocês o que vocês podem dar sugestão. É aí que está a oportunidade. Você que está na sua empresa, você que está também, até mesmo falar na igreja, quando lhe for dada a oportunidade de sugerir, esquece um pouquinho do papel, abra o coração, abandone a timidez. Que ali
é o momento de que você vai crescer. Vai ser uma oportunidade que talvez seja única. Ah, mas você não vai falar bobagem. Você vai falar de conhecimento, aquilo que você sabe fazer. E você vai sugerir algo para melhora. Isso é importante. No mundo corporativo, para as empresas, para os empresários. E para aqueles que querem crescer, a comunicação, hoje, ela é, vamos falar assim, um baú de tesouro. Ela fala em muito. Mas o tímido, ele não tem essa possibilidade. Mas por quê? Porque, primeiramente, igual eu falo, nasceu dentro dele. Porque ficou olhando para alguém. Não, você tem que chegar a olhar para a frente de um espelho e falar: eu sou capaz, eu tenho talento, eu tenho conhecimento, eu domino esse assunto. E você vai ver que é benefício em todas as áreas, em todas. Vou dar um alô aqui pro pessoal que está assistindo. Eu quero falar, em poucas palavras, um testemunho sobre a minha timidez. E eu serei o mais breve possível, para não tomar o tempo, porque hoje o entrevistado aqui é o Dr. Frank, né? Não é eu, mas eu quero aproveitar e falar sobre timidez, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a maneira de como eu me livrei da timidez. Mas antes eu quero mandar um abraço para a Kelly Cristina, minha sobrinha, que Deus abençoe sua vida, um grande beijo. O Jonas Pedro está aqui, é amigo do Dr. Frank, Deus abençoe sua vida. É genro? Genro do Dr. Frank, Deus abençoe sua vida, Jonas. A Paloma genra, genro. A Paloma, nora do missionário Oséias. Boa noite, Paloma, que Deus abençoe a sua vida. Filha. Estou todo atrapalhado hoje. Paloma, filha do missionário Oséias. Que Deus abençoe sua vida, Paloma. E a Vilma Gonçalves, a minha irmã, grande missionária também do Missões Evódia. A Rosilene Santos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Leandro Rafael Gamer, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. A Vilma fez um comentário: verdade, toda criança precisa entregar a vida para Jesus. E vou ver quem mais aqui. Cássia Garcia, Deus abençoe a todos vocês. E orem por mim, amém, estaremos orando. Rosimeire Silva, paz, boa noite, Rosimeire, que Deus abençoe sua vida. Santos Inovações e Curiosidades, que Deus abençoe sua vida. Santos é o Debrando, um amigão meu. Peterson Gama, Deus abençoe, ele está falando grande Dr. Frank. O Peterson Gama, filho do pastor Josué Gama. Mandando um abraço para ele. Está mandando um abraço para você, Peterson. Maria Edna, minha esposa, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Gigi Pavese. Oi, gente boa, boa noite, Gigi. A Gigi vai estar aqui numa entrevista com a gente. Nós vamos estar falando de política e vamos estar batendo um papo também, falando um pouco sobre de religião. E é isso aí, Gigi, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. E o Pedro também está mandando um grande abraço ao doutor. Deus abençoe, muito obrigado. Pessoal, eu era extremamente tímido até 2010. Exatamente isso. Até 2010 eu era extremamente tímido. Eu estudava, gostava de estudar. Bom, comecei a gostar de estudar depois de velho, porque quando eu era novo eu só gostava de boteco. Essa era a verdade. Não tinha tempo para a escola, porque os botecos não deixavam. Aí eu resolvi estudar. E eu chegava na escola, o primeiro dia já era terrível para mim. Porque eu sentava no fundão, na última fileira do lado da janela, no fundão, na última cadeira, e o professor pedia para o primeiro da porta se apresentasse. Aí uma mulher levantava: eu sou Maria, não sei das quantas, o outro ia levantando e ia vir na fileira. Quando chegava na minha fileira, eu já tinha vontade de levantar e ir lá para a porta. Porque aí começava a queimar, dava aquele calorão, meu Deus, eu vou ter que falar, e tinha que ficar em pé ainda. E aí chegava a minha vez, eu ficava em pé. O meu nome é Rodi Marques, aí já quebrava minhas pernas só no nome. Professor, como que é?
Como você chama? Aí eu já repetia bem baixinho, Rodimarques, já ia encolhendo. E ele falava, estou aqui estudando e tal, e sentava todo trêmulo. E a minha timidez era tão grande que, aos 16 anos de idade, eu fui no shopping Iguatemi e não tive coragem de entrar. O mesmo ônibus que eu fui, eu entrei dentro do ônibus e vim embora. Não tive coragem de entrar lá dentro. E aí o que eu fiz para que mudasse esse quadro de timidez? Eu chegava num banco, por exemplo, eu ia fazer alguma coisa. Primeiro que eu já morria de medo da porta giratória. Acontecia alguma coisa, eu ter que pedir ajuda. Ali eu já ficava travado, já ali. A porta não travava, mas quem travava era eu. Caixa eletrônico, pelo amor de Deus, pavor. E eu chegava num banco e eu encostava assim no balcão. Antigamente, quando era balcão, não era caixa. Ou quando você vai resolver aqueles negócios diversos lá, que é sobre documento, cartão, eu encostava ali e ninguém me atendia. E eu ficava ali, em pé. Até alguém chegar e falar, moço, você deseja alguma coisa, moço? Aí é que eu ia falar. E como começou a mudar essa história na minha vida, dessa timidez ser quebrada? Eu usei a minha voz ao meu favor. Então, hoje em dia, eu chego num banco, eu já falo, bom dia! E falo alto mesmo, bom dia! Aí todo mundo assusta com a minha voz, então meio que eles se intimidam. E ele já vem correndo, pois não, moço, deseja alguma coisa? Sim, desejo. E aí eu já falo. Então eu comecei a agir dessa maneira. Aí em 2008 eu comecei a trabalhar com um amigo meu na política, onde é que a gente tinha que falar em público. Isso foi um baita de um desafio. Em 2010 eu trabalhei no IBGE, eu tinha que passar nas casas para entrevistar as pessoas. Isso foi um baita desafio. E depois, em 2013, eu fui para a igreja. Eu voltei para Jesus em 2013. E aí as pessoas me davam oportunidade. E eu fazia assim com o dedo. Mas eles forçavam, faltava levar eu amarrado lá na frente. E tudo isso foi quebrando essa timidez. Hoje eu não me considero uma pessoa mais tímida. Mais uma vez, uma amiga minha falou que ela também era muito tímida. E para ela quebrar essa timidez na vida dela, ela dava uma de doida também. Ela chegava no meio do povo. Oi, gente, bom dia, tal. E onde é que tem um banheiro aqui que eu posso usar? E, um banheiro ali, dona, tal. E ela dando uma de doida, ela conseguiu quebrar a timidez também. Então, às vezes, um recado aí para você que é tímido. Às vezes, você precisa dar um de doido. E aí você vai acostumar a ser doido. Aí você vai deixar de ser tímido e vai virar um cara doido. É bem melhor do que ser uma pessoa totalmente travada, porque eu perdi muitas oportunidades na vida mesmo, por causa da timidez. Não tinha coragem de abrir a boca para nada. Veja bem, isso aí é uma confirmação daquilo que nós havíamos falado. Toda essa timidez a qual você tinha estava dentro de você. Exatamente. Só era ter o quê? Se posicionado. Hoje está aí um grande entrevistador na área da comunicação, está no lugar certo, correto, e daqui por diante é o quê? Sempre melhoramento, porque a nossa vida é assim. Nós nunca chegamos ao topo de super, ou totalmente já está pronto. Não, sempre estamos sentados, sempre, numa cadeira chamada cadeira de aluno. Aprendendo, tendo a humildade de aprender, e também tendo a humildade de, aquilo que aprendemos, passar para outras pessoas. Você quer ver uma pessoa, o que eu considero pobreza é ter conhecimento, guardar para si e não transmitir para o próximo, com medo que o próximo fique até melhor. Quando eu comecei a tocar, eu não sou um bom músico, mas o que eu aprendi, passei para o meu irmão. Hoje meu irmão é muito superior que eu na área da música. E eu fiquei muito contente. Por quê? Para ele chegar a ser superior em conhecimento do instrumental de música, ele primeiro teve que passar pelo básico. E o básico eu sabia. Então foi isso. Então as pessoas têm que entender que mesmo você tendo algum pouco conhecimento, mas esse pouco conhecimento é apenas um degrau para aquela pessoa a qual você passa o conhecimento para que ela possa passar do primeiro degrau, segundo degrau e assim sucessivamente. É isso mesmo, maravilha.